Sim, meu nome é Elisângela Silva Santana. Eu sou caetitense, nasci aqui no município de Caetité, onde resido até a atualidade. Eu sou graduada em Geografia pela Universidade do Estado da Bahia. Estou superintendente desta unidade de arquivo público de Caetité. É isso. E a sua família é daqui também? Boa parte da minha família, sim. Meus pais são da cidade vizinha de Lagoa Real. Meus pais são naturais de Lagoa Real, mas também residiram, né, desde a adolescência deles até a atualidade também. Meu pai já faleceu no ano de 94 e a minha mãe, graças a Deus, está viva e ainda reside aqui em Caetité. Todos os meus irmãos também, então somos caetitenses. Sempre viveram melhor que Sempre vivemos, os filhos, né? Grande parte dos meus irmãos, eu vivi, nasci aqui, vivi aqui, estudei aqui, estou aqui. E o arquivo já estava aqui O arquivo já também. está. Sim, o arquivo já estava aqui. O arquivo, como que ele começou? Você sabe como que se Olha, formou esse é arquivo? uma edificação, né, do século XIX, com data de 1815 a aproximadamente 1840, que são as informações históricas que a gente tem, né, do processo de construção do arquivo público. E passou depois por alguns processos, por reformas. Aí o arquivo público passou a ser intendência municipal, onde abrigou, né, a Câmara, cadeia e Câmara. E passou a ser salão de júri, enfim, né, a intendência municipal administrativa passou boa parte do tempo funcionando aqui dentro, né, do prédio do arquivo público, cadeia Câmara, desde 1901, por aí, que passou, né, passou a ser intendência. Caetité ainda era pertencente à província de Rio de Contas, né? E aí precisava-se de um lugar, né, para poder estar acontecendo para o processo político e de rotas e tudo. Então, aqui teve o prédio, né, para poder abrigar essa intendência municipal, que depois passou a ser também intendência municipal, quando o Caetité, né, deixou de ser pertencente a Rio de Contas. Entendi, quando o município se Isso, se emancipou, né? Sabe, Elisângela, tem umas cidades que a gente percorre que são mais jovens, que não são como Caetité, que é um município que tem uma história, né, bem recuada, que não tem esses prédios históricos, né? São Sim. municípios mais novos, e nem essa lógica de câmara e cadeia que a gente vê em municípios que têm esses centros históricos. Assim, para quem nunca passou por cidade histórica, o que é isso, câmara e cadeia? Porque hoje em dia a gente conhece delegacia, lá onde prende Isso, as pessoas, câmara legislativa. Em isso. muitas cidades históricas tem esse prédio câmara e cadeia. O que é isso? Então, por que Câmara e cadeia? Porque ele funcionava como Câmara, né? Como eu disse, a intendência municipal, e também como cadeia. Por exemplo, aqui, segundo historiadores, né, segundo as pesquisas de história que a gente faz, aqui funcionou cadeia até o ano de 1978, até a década de 70, né? Já não era mais Câmara, porque a Câmara passou para o prédio onde hoje, atualmente também antigo, onde hoje funciona, né, a Câmara Legislativa de Caetité, e a cadeia continuou, aqui continuou como cadeia, né, com 2 celas de cárceres, como eu já apresentei para vocês na visita anterior, e a partir de 1978 a prefeitura construiu a delegacia da cidade e passou aqui deixou de ser cadeia e o prédio ficou, né, desocupado, deixou então de funcionar. E aí começou depois a funcionar como arquivo e receber documentação. Então,
Aí, a partir do ano de 95, anteriormente, o arquivo passou por algumas intervenções de reforma. Porém, mais ou menos no ano de 1995, né, por iniciativa de um grupo de professores da Universidade da Bahia, professores de História, surgiu então, né, todo um processo para poder utilizar o espaço para criar um arquivo público, né? E eles tiveram também todo um processo de conversa com o arquivo público do estado da Bahia, então assim, uma parceria, né, também. E aí, a partir de 1995, então, começou, né, os trabalhos para poder trazer o arquivo público para cá. E o arquivo público municipal, ele foi inaugurado em 21 de fevereiro de 1997, mas do ano de 1996, acho que já começaram os trabalhos de trazer a documentação, de todo o trabalho de higienização. E aí, só nessa data, né, em 97, 21 de fevereiro de 1997, que o arquivo foi inaugurado para a cidade, né, para funcionamento e atendimento que seguimos até os dias de hoje. Que são as atividades assim, que vocês desenvolvem. Isso. Como que ele é usado ou que ele atende? Assim? Então, o arquivo público tem resguardada toda a documentação judicial, executiva e legislativa. Temos também documentos das famílias tradicionais de Caetité, a família do Barão, a família do Barão, professor Alfredo, a gente tem também um acervo de parte da biblioteca dele, da família Espínola Teixeira, de Anísio Teixeira. E hoje nós atendemos, né, diversas demandas de solicitações, desde cartoriais até pesquisas documentais de pessoas, né, que procuram informações sobre familiares que aqui em Caetité e na região, né, residiram. Então, a gente trabalha com todo esse processo de documentação, né, tanto de pesquisa pessoais e familiares, quanto cartoriais. Também atendemos, né, recebemos visitas das escolas, recebemos visitas de toda a cidade, né, de pessoas de outros estados. Enfim, o arquivo público hoje funciona dessa forma. Aberto ao público, né? Isso. E a gente viu também que tem não só documentos, né? No Andarcine, tem outras, quando na sala principal você mostrou outros objetos. Isso, nós temos, né, objetos que foram doados por famílias, né? Dessas famílias tradicionais, nós temos alguns quadros que foram doados pela família do professor Alfredo. Nós temos alguns objetos que foram doados pelos trabalhos artesanais, que foram doados por comunidades locais que desenvolvem esses trabalhos artesanais. Nós temos também alguns móveis, né, que vieram dessas famílias, das residências dessas famílias. Nós temos então o salão, né, o salão nobre do arquivo. Temos sim alguns objetos que foram doados, temos livros que foram doados também, outros para pesquisa também, né? Então, a gente tem sim alguns discos de vinis, como eu mostrei para vocês, algumas ferramentas. Foram materiais doados para o arquivo, né? E que a gente utilizou para harmonizar, né, aquele espaço do salão, onde a gente recebe também visitas, né? E onde o pessoal desenvolve o trabalho diário dentro do arquivo.
estudam há bastante tempo a história de Caetité através do acervo, fazem pesquisas, né? Quais histórias que tem aqui que você já acompanhou que foram pesquisadas? O que o arquivo conta de Caetité, assim? Então, né, o arquivo, como eu já disse, tem uma gama de informações muito grandes. Então, assim, as pessoas sempre procuram. Nós temos, né, acervos de história de Caetité, desde a Vila do Príncipe, Santana de Caetité, até, né, a cidade de Caetité, ao nome, né, Caetité. E temos também muitas buscas e procuras também em relação às famílias tradicionais, né? A família do Barão, a gente tem-se muito procuras, né, de historiadores e pesquisadores que querem entender também que assim, tudo está ligado, né, à história de Caetité. E temos também Anísio Teixeira, né, que foi um educador que até hoje perdura em nossas memórias e assim a memória de Anísio Teixeira é viva através da casa dele e também de acervos que tem aqui também no arquivo. Então, assim, são pessoas que fizeram também a história de Caetité. Então, assim, nós temos livros também de escritores, documentos, né, de escritores, professores escritores, como a professora Helena Lima, que tem um livro, Caetité Pequenino e Ilustre, onde ela conta uma boa parte, né, da história de Caetité. Então, nós temos esses documentos e que são constantemente procurados e consultados por diversas pessoas, né, que se interessam pelas histórias de Caetité e assim, às vezes cada um com sua especificidade, família do Barão ou história de Caetité, mas é isso, nós temos essa documentação aqui salvaguardada. Histórias, Caetité tem uma relação forte com esse tema da educação, que você está Sim. falando, né, da Anísio Teixeira. Eu acho que também a gente viu alguma coisa com relação à imprensa, né? Tem um início aqui, Sim, aqui teve o jornal A Pena, de João Gomes, do ano de 1897. Era um jornal, né, muito importante e que traziam notícias de toda a Caetité. E nós temos aqui também no arquivo público esse jornal A Pena, digitalizado. E para consulta também, né, nós temos ele em material já digitalizado, até mesmo para preservação, né, do documento em papel. Aí temos sim o jornal A Pena, né, que foi do ano de 1897, um jornal de suma importância para a cidade de Caetité, o jornal A Pena. Tem alguma curiosidade assim, que você poderia nos contar assim, do acervo de histórias que já encontraram na documentação aqui? Porque imagino que quem faz pesquisa de documento encontra muitos detalhes que não estão assim, na memória geral, assim, coisas que foram estudadas aqui, que descobriram. Sim, nós temos relatado por colegas, né, que fazem as pesquisas documentais, elas relatam casos, né, por exemplo, em cárceres de pessoas, de mulheres que foram presas, de crianças nascidas, né? Então, assim, temos também histórias de fugas, tentativas de fugas daqui de dentro do arquivo da Cadeia Velha, né? Que o povo, Cadeia Velha, aqui em Caetité, todo mundo conhece como Cadeia Velha. E temos diversas histórias narradas de escravos em documentos, né, salvaguardados, de crianças que foram nascidas. Enfim, tem sim diversos fatos isolados, né, que assim nem sempre são buscados, pesquisados, mas que ao folhear, ao buscar, ao pesquisar, mexer em documentos, a gente acaba encontrando sim algumas curiosidades, algumas até difíceis de decifrar por questão das escritas, né?
dos livros que são, às vezes tem que ter um processo bem cuidadoso para poder entender as cifras escritas ali, entendeu? Mas temos sim. É interessante você dar esses exemplos, assim, porque a gente, pensando em pesquisa histórica, né, em memória dessa cidade tão antiga, a gente fica tentando entender o quanto, porque tradicionalmente a gente tem algumas narrativas de como foi o processo de desenvolvimento dos municípios, isso é documentado, isso é registrado na imprensa, né, hoje em dia na televisão, mas a gente sabe que ao longo do tempo muitas histórias não foram evidenciadas, assim, né? Então, estou te perguntando isso, também queria saber o quanto que a comunidade de Caetité se relaciona com esse acervo, o quanto ela se identifica com esse acervo, né? Você tem pesquisadores aqui tratando de temas bem específicos, assim, você acha que a comunidade tem uma identificação com o acervo, com as histórias que estão aqui dentro? Bem, em relação à comunidade em geral, exceto os pesquisadores, né, que já fazem esse trabalho, que buscam, eles não têm muita, eu noto, eu digo por mim, entendeu? Pela minha percepção, que eles não têm muito interesse e pertencimento nessas memórias antigas, não. Eles, geralmente, quando procuram um arquivo, querem conhecer a estrutura, saber o que tem aqui dentro. A gente explica, né? Faz a apresentação, especifica a documentação que tem aqui guardado, mas assim, fora estudantes e pesquisadores, a população no mais não tem assim não tem assim interesse visível em estar fazendo, em estar buscando, entendeu? Essa documentação, não. Agora sim, eles têm muito interesse de vir conhecer o espaço, quero conhecer o arquivo público, a cadeia velha, porque a maioria falam, até hoje eles falam assim, a cadeia velha. Aí chegam aqui, a gente apresenta para eles, né, falam um pouco da história do arquivo, apresenta para eles a documentação salvaguardada que nós temos aqui dentro, mas só isso mesmo, né? Geralmente o que tem de interesse maior são para pesquisadores mesmo, estudantes, pesquisadores que precisam, né, das fontes documentais daqui para seus estudos e suas pesquisas. Eu noto essa deficiência na massa populacional de Caetité, entendeu? Embora Caetité seja referência em educação, essa questão ligada, né, intrínseca ao arquivo público, eu sinto sim uma deficiência. É um desafio, né? Porque é uma instituição, não sei se dá para chamar assim, multicomponencial, assim, ela realmente tem vários tipos de patrimônio aqui dentro, né? Tem mais um prédio histórico que já é um patrimônio documental, né? Essas narrativas. E é um desafio, não sei se vocês têm algum tipo de projeto, assim, como que você acha que o arquivo pode se colocar para a comunidade nesse sentido, assim, para construir outras visões sobre essa memória, esse patrimônio que tem aqui? Então, né, o arquivo tem e já fez algumas intervenções também, né, no intuito de estar trazendo a população para entenderem, né, a importância que é tudo isso aqui, toda a documentação que a gente tem guardado. Durante, né, os festejos de 2 de julho, conta com a participação do Arquivo Público. O Arquivo Público também anda em parceria com o MASB, né, o Museu do Alto Sertão. Então, assim, a gente, de certa forma, já desenvolve esses trabalhos, né, esses projetos, para poder estar trazendo, né, chamando a atenção da população para procurarem o arquivo, para serem mais participativos em nossas ações. Para você, assim, Elisângela, pela tua trajetória, tua experiência aqui, qual que é a tua leitura que acho que é um tema que perpassa aqui esse lugar que você atua, né? O que é patrimônio para você, patrimônio cultural? Patrimônio Cultural. cultural. Bem, patrimônio, para mim, é tudo aquilo, né,
que pertence a uma determinada localidade. Cultural vem da palavra cultura, né? Que remete a costumes e vivências, costumes e vivências de pessoas de uma determinada localidade. Então, assim, patrimônio cultural é algo, né, que deve ser pensado e estudado para que não se perca. E assim, é um trabalho muito difícil, embora assim, nós temos feito, né, buscado fazer o melhor para poder, tanto que o arquivo está aqui e o arquivo guarda, né, salvaguarda a memória, então assim, muitas coisas que aqui estão guardadas, então assim, é memória viva, né, porque está salvaguardado, estão aí para serem consultadas, para serem apresentadas. Então, para mim, patrimônio cultural é isso, entendeu? É tudo aquilo que pertence a um determinado espaço da população com suas culturas, né? E patrimônio, e aqui salvaguardados, né? Então, para mim é isso, patrimônio cultural. Faltam 7 ainda. Tá. Perguntar, por favor, como é que uma pessoa faz para consultar aqui o arquivo? É só entrar ou tem que agendar? Como é que funciona? Bem, nós trabalhamos com agendamento. Até para a gente poder fazer uma organização interna, né? Nós trabalhamos com agendamento por questões de aglomeração, de evitar aglomerações e também porque é uma satisfação nós atendermos, né, todos. Então, nós atendemos por visitas que são feitas, né, tanto por e-mail quanto por telefone, e nosso trabalho praticamente de agendamento, procura mais assim mesmo, por telefone, por e-mail, e a gente faz a organização interna e recebe. Porém, né, tem casos que às vezes está passando, tem um grupo ou algumas pessoas de outra cidade que estão aqui, que vieram participar de um evento na prefeitura ou em algum outro lugar e que estão por passagem na cidade, passam aqui. Posso visitar? Claro, pode subir, fica à vontade, entendeu? Como eu disse, é uma satisfação receber todo mundo. Geralmente, né, a gente trabalha com agenda, mas em casos, em outros casos que não tem, que são casos isolados também, né, que a pessoa está passando aqui pela frente, quer entrar, não tem um agendamento, ele entra, a gente recebe e faz a mesma receptividade que a gente faz com todos os demais que são agendados. Nosso prazer, a nossa satisfação é bem atender, é receber, né, é mostrar para o pessoal tudo que o arquivo público guarda aqui dentro, né, é apresentar não só para a população, como para todos que procuram a riqueza patrimonial que a gente tem aqui, né, em Caetité, que uma das riquezas patrimoniais que a gente tem aqui, que é o arquivo público. Legal. Você está há muito tempo à frente daqui do arquivo? Não, eu estou aqui à frente do arquivo pela coordenação municipal. Como eu já disse para vocês, né, tem a coordenação acadêmica formada pelos professores da Universidade do Estado da Bahia, que são, né, grande parte, os idealizadores do projeto de criação do arquivo público. O professor Paulinho, nós chamamos de Paulinho, professor Paulo Duque, a professora Fátima, o professor Marcos Profeta, o professor Nivaldo Dutra, a professora Zélia Marques. Então, nós trabalhamos, né, em parceria, o arquivo público funciona dessa forma, uma parceria do município com a Universidade do Estado da Bahia. Então, eu estou, né, eu entrei em 29 de junho do ano passado e estou até os dias de hoje como superintendente do arquivo público. Estou aprendendo com os meus colegas, né, que estão aqui há bem mais tempo que eu e que, assim,
conhecem bem mais a trajetória e do arquivo público, bem mais que eu, né? A gente tem que ter a humildade de reconhecer que eles têm, né, uma gama, um tempo maior aqui dentro, porém eu estou aqui trabalhando com eles, né, aprendendo com eles e dando o meu melhor para que o arquivo público seja, continue sendo a instituição, né, renomada como sempre foi. Pronto. Eu agradeço a vocês, agradeço imensamente, né, pela visita ao arquivo público. Quero parabenizar vocês pelo trabalho que está sendo feito, né, acerca da educação patrimonial aqui no município. Quero também, como caetitense, né, desejar sempre boas-vindas a vocês, a nossa cidade receptiva. Quero também colocar-me à disposição para tudo que for necessário, para ajudá-los, né, em que for necessário, para que vocês desenvolvam sempre o trabalho de vocês. É isso, meu muito obrigada. Em nome da família do Arquivo Público, eu só tenho a agradecer.